Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e nós estamos aqui na live hoje para falar do caminho baixo. E durante a live eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é isso. Se você não viu as lives passadas, talvez você não entenda um pouquinho, mas o caminho baixo é aquele caminho que a gente normalmente percorre quando a gente fala que a gente entrou no piloto automático. Sabe, quando a gente entra em algumas situações onde nós somos muito mais reativos, nós agimos com o cérebro que não está pensando. E aí eu vou falar hoje um pouquinho de algumas ferramentas, de alguns caminhos, como é então que a gente consegue sair desse caminho baixo. Aqui eu estou seguindo os autores do livro Parentalidade Consciente, que eu tenho falado com vocês, tenho trazido alguns conteúdos. Então eu vou explicar um pouquinho do que é esse caminho baixo, do que é esse caminho alto, mas para que realmente a gente chegue a pensar no que ferramentas, né? O que a gente pode parar para praticar para que a gente possa sair desses caminhos. Hoje, durante uns atendimentos aqui na clínica, uma paciente, uma pequenininha, falou para mim assim: tia, eu não tenho paciência. Né? E aí isso é uma coisa muito frequente, né, da gente ouvir desde muito pequenos, né, desde pequenininhos repetindo essa frase, né, não tenho paciência, e pais e mães e todos nós às vezes repetindo essa frase. Eu trouxe uma reflexão para ela do jeitinho que eu conseguia que ela pudesse entender, mas assim, paciência não é um estado, não é uma habilidade que permanece na gente, sabe? Como se fosse assim, o meu nariz é desse jeito, o meu cabelo é desse jeito, a minha boca é desse jeito. Não é algo que pertence como se fizesse assim, agora sou paciente, vou estar paciente em todos os momentos, né? Vou ser paciente em todos os momentos. Paciência, ela é um estado, né? Ela é algo que precisa ser treinado, que você vai estar paciente nesse período, mas isso não quer dizer que por você praticar essa paciência que em todos os momentos você vai conseguir agir dessa maneira, né? É um comportamento, você está agindo com comportamentos de paciência nesse momento. Então eu falei para ela: nós não temos paciência, mas paciência se pratica. Então, para tirar esse entendimento de que não tenho paciência, não consigo fazer isso agora e isso nunca vai acontecer, né? Como se nós não fôssemos ter comportamentos de paciência, né? Só porque a gente diz que hoje não somos pacientes. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter. Normalmente, quando a gente entra nesse caminho baixo, são práticas, são exercícios, e isso que eu quero falar hoje, e que eu tenho repetido na verdade nas minhas falas. Nós não precisamos pensar que temos aquela habilidade completa, mas nós precisamos praticar para que quando a gente precise usar, isso seja essa habilidade apareça com mais rapidez, apareça com mais pomposa, vamos dizer, com mais recursos, essa habilidade que a gente deseja ter. Então, mesmo que você pareça que só entre no piloto automático a todo momento, que você é reativo em todos os momentos, há práticas, há exercícios, né? Há circunstâncias, há práticas realmente, há situações que a gente pode praticar e também ligados com a psicoterapia, com o autoconhecimento, para que a gente pratique essas habilidades que ao contrário desse caminho baixo. Então aqui os autores do livro vão dizer, o que é o caminho baixo? O processamento no modo baixo envolve a obstrução de processos mentais mais elevados e deixa o indivíduo em um estado marcado por emoções intensas, reações impulsivas e respostas rígidas e repetitivas, além de destituídos de autorreflexão e consideração pelo ponto de vista alheio. O envolvimento do córtex pré-frontal é obstruído quando a pessoa está no caminho baixo.
e o que é o caminho alto, o que eles vão dizer, qual que é o nosso processamento, o funcionamento nosso no caminho alto. Uma forma de processar informações que envolve processos mentais mais altos, raciocínio e reflexivos. O processamento no caminho alto propicia o mindfulness, flexibilidade responsiva e um senso integrado de autoconsciência. Os processos no caminho alto envolvem o córtex pré-frontal, como eu disse para vocês. Quando a gente tem trabalhado com o cérebro, dos caminhos para que a gente saia até do caminho baixo é a gente saber do funcionamento do nosso cérebro. Desculpa, gente, eu vou tossir um pouquinho. Esse dia está bem seco aqui. E aí a minha garganta já pega, a minha rinite já me ataca. E um dos caminhos é exatamente a gente saber, né, que entramos, primeiro aceitar que nós entramos nesse funcionamento sim, desse caminho baixo, principalmente na criação de filhos, né? É um dos caminhos que eles colocam aqui, é uma das circunstâncias que mais aparece a gente às vezes entrar nesse caminho baixo. Aqui no livro eles vão trazer um exemplo de um pai que todas as vezes, diante de um mau comportamento da filha, de alguns comportamentos da filha, ele perdia a consciência. Ele fala assim que ele não via mais nada, ou ele gritava muito, ou ele batia muito nela, e não entendia por que dessa reação exacerbada em algumas situações com ela. E aí os autores vão trazer então algumas considerações que foram trazidas nesse exemplo, eu quero trabalhar com vocês aqui, para que a gente possa perceber diante desse exemplo, por que às vezes a gente entra nesse caminho e quais são as situações para que a gente saia. Eles, durante os atendimentos de orientação, né, com ele, de psicoterapia com esse pai, ele começou a trazer alguns entendimentos, trazer a consciência que ele não tinha, primeiro, ele não conseguia controlar essa situação. Né? Ele entrava nesse caminho baixo por algum gatilho e aí ele fazia todas essas circunstâncias e no final de tudo isso ele não conseguia ter um processo de recuperação. Ele não conseguia fazer a reparação com a filha dele, por ficar envergonhado até por essa situação. E eles vão trazer algumas situações que eram a vivência desse pai quando criança. Ele vivia numa família de um pai que tinha problemas com dependência de álcool, que era muito violento, e uma mãe que passava por processo de depressão e que não conseguia trazer a segurança para aquele filho naquele momento, porque ela também estava com muitas outras dificuldades, então essa criança ficava ali solta nesse ambiente inseguro. Mas era muito frequente para essa criança entrar também nesse caminho baixo. Ele se sentia inseguro e ele também ficava muito irritado. Ele também ouvia esse processo, essa repetição desse comportamento do pai dele muitas vezes. Então os autores primeiro começam a identificar uma parte para que a gente possa sair desse caminho baixo, que eu vou falar que é esse caminho de reatividade, onde a gente não tem muita consciência, que a gente trabalha com um cérebro mais límbico, que é o cérebro que responde muito rápido, é o que nos mantém seguro até, né? Se a gente tiver que fazer uma manobra muito rápido, se a gente tiver que colocar a mão no fogo, ele vai tirar antes mesmo da gente observar isso. Ele nos protege, né? Mas o piloto automático, eu já falei algumas vezes aqui, ele serve para o avião. Ele serve para alguns momentos do carro se ele está perto de bater em algum lugar, num outro carro ou em outro local. Mas para os relacionamentos, quando a gente perde a consciência dos nossos atos, do nosso comportamento, normalmente nós vamos ter uma reação repetida. A gente vai ter uma reação habitual e muitas vezes o nosso habitual e a nossa repetição está envolvido com situações de mais violência, de grito, de bater, de perder a paciência. Por quê? Provavelmente esse foi o nosso ciclo na nossa infância.
ou que aconteceu, que a gente também ouviu dos nossos pais ou de pessoas muito próximas de nós, ou que a gente começou a aprender dessa maneira e com a falta de habilidade dos nossos pais naquele momento também de ensinar outras coisas, nós envolvemos nesse ciclo vicioso, né? Nesse ciclo que às vezes a gente fala, e agora? Respondi sem querer. Respondi da mesma forma, eu falei que eu não ia fazer mais isso e eu não consegui sair dessa situação. Então, o que os autores aqui trazem para que a gente possa começar a ter mais poder, sabe? Mais ferramentas para que a gente saia então desse caminho baixo. Primeira coisa é isso, a gente ter consciência que a gente entra. E um dos pontos aqui eles vão colocar, ó, achando uma saída, eles colocam bem assim. Primeira coisa é a gente ter a liberdade, deixa eu colocar assim, não ter vergonha, ou não se sentir culpabilizado, ou trazer com muita compaixão conosco mesmo, de saber que sim, fazemos coisas erradas, que sim, perdemos o controle, que sim, nós agimos de uma maneira como a gente não gostaria, ou que a gente já falou que não agiríamos dessa forma. Enquanto adultos, nós às vezes colocamos muito peso sobre o nosso comportamento, né? A gente não se dá o direito de errar, né? Porque eu já falei que eu ia fazer isso, eu falei que eu não ia esquecer mais essa situação e acabei esquecendo, né? Então eles colocam que a entrada numa terapia, eles colocam várias opções aqui para os pais. Eles falam assim, você pode fazer essa autorreflexão sozinho, você pode, com a ajuda de um grupo terapêutico, também passar por esse processo, ou depois que você viu que essas situações não conseguiram te ajudar, você passar por um processo terapêutico. Aceite. Normalmente, um grupo terapêutico, né, por exemplo, de dependência química, ou de compulsões, de vícios, né, de repetições, que é o que a gente tem falado aqui, nós começamos primeiro a aceitar a nossa situação. Porque o nosso cérebro, no primeiro momento, ele vai negar essa situação, ele vai ficar envergonhado dessa situação. Ele não vai querer que a gente reveja essa situação. Ele não vai querer que a gente conte essa história de novo nesses mínimos detalhes. Eu sou psicóloga de formação, já vai fazer 13 anos agora em dezembro. Os meus filhos nasceram depois, já tinha passado por processos terapêuticos e eu tenho que passar, principalmente quando eu trago um conteúdo para vocês ou quando eu penso, quando eu estudo tudo isso aqui, passar por um processo de me olhar novamente e saber que eu também entro nesses caminhos baixos muitas vezes, né? E que eu também crio os meus filhos com essas limitações. E isso vai me trazendo mais possibilidades de eu sair dessa situação, né? Isso é que me faz ter mais ferramentas para saber que sim, tem muitas vezes, principalmente no contato com a minha filha. Eu falo que a Rebequinha ela veio para me aperfeiçoar realmente. Que quando ela sai, ela não me ouve. Quando em algumas situações ela aparentemente me expõe a minha educação enquanto mãe, quando eu estou num ambiente público por causa de algum comportamento dela. Isso a gente precisa aceitar que sim, nós também erramos, nós também temos os nossos processos e que precisamos rever esse processo. Enquanto a gente nega que isso acontece, que nós somos perfeitos, que sempre é culpa do outro, é culpa do nosso companheiro, é culpa dos nossos filhos, é a culpa do nosso patrão, é a culpa do tempo, é a culpa da pandemia, a gente não vai passar por esse processo de sair desse caminho baixo. Nós precisamos saber que ele existe, que isso pode acontecer, e aí o segundo passo é saber que gatilhos nos levam para esse caminho baixo. Gatilhos, eles são eventos internos ou externos que desencadeiam a ida para o caminho baixo.
Quais são esses gatilhos? Qual é o comportamento do seu filho ou das pessoas que estão aí junto com você que logo faz você ir para um caminho que você não está pensando? Às vezes, para algumas pessoas é um grito, às vezes é o choro da criança. Tem muitos pais falando disso, que o choro já faz eles ficarem... já fazem eles perderem o controle, eles não conseguem observar a situação, nem saber por que o filho está chorando, nem avaliar muito bem por que eles ficam descontrolados com o choro. Várias situações, você precisa saber quais são os comportamentos dos seus filhos, das pessoas que te rodeiam, que mais faz você acionar algumas coisas aí. E aí, depois que você observa esse gatilho, você vai pensar assim: esse gatilho, ele está envolvido com alguma memória lá da sua infância, da sua adolescência, do seu passado ou do seu passado recente, que faz você responder sem pensar. São memórias implícitas que estão ali envolvidas, que não foram resolvidas, que estão voltando e fazendo você ir para um caminho do piloto automático. Você não percebe. Às vezes porque os seus modelos foram esses. Os seus modelos foram mãe que gritava muito, que gritava, eu só batia, eu só resolvia as situações dessa maneira. Você, quando era criança, falava que nunca ia agir como ela, porque você sentia o desamparo, você sentia medo, você sentia dor. Mas por algum motivo agora, porque você não trabalhou com isso, você volta nesse ciclo sem observar às vezes que você tem tomado esse resultado, essa resposta como a sua resposta também, porque você não trabalhou com essas situações. Aqui eles vão falar assim, memórias implícitas, eles vão fazer com que a gente entre em coisas. Eu vou ler aqui bem para vocês, para eu não perder esse entendimento. Quando houve alguma forma de trauma ou perca na infância, a resolução disso requer um entendimento sobre o caminho baixo e sua conexão com os padrões das experiências do passado. A transmissão intergeracional de questões irresolvidas gera e perpetua sofrimentos emocionais desnecessários. Se tivermos velhas questões irresolvidas, há uma forte possibilidade de que a desorganização em nossas mentes crie desorganização na mente dos nossos filhos. Normalmente, nós entramos nesse caminho baixo com mais frequência e a gente não consegue, às vezes, sair dele com rapidez por situações que estão irresolvidas. Nossa! Por isso que eu falei do curso do autoconhecimento da saúde emocional das mães. Vocês vão ver aí eu gravando as aulas por causa disso. Muitas coisas que a gente não consegue ver o comportamento, às vezes inadequado até dos nossos filhos, não é que eles não estão se comportando de maneira... eles poderiam se comportar de maneira melhor, mas nós perdemos o nosso controle, ou a gente não consegue avaliar aquela situação para que a gente possa ensinar da melhor maneira, disciplinar, que é ensino da melhor maneira, porque gera em nós gatilhos de memórias implícitas, que são coisas irresolvidas também. Então, nós precisamos cuidar dessas situações irresolvidas, de traumas ou de memórias que aí aparecem. Isso é um dos pontos. E aí eles vão colocar, você pode sim começar a fazer isso agora que você está me assistindo, né? Você também que vai ver na reprise, começar a pensar em que comportamentos estão voltando, se repetindo com intensidade, que você já até observou, mas que você não tem conseguido parar. Tem alguma situação muito parecida com pessoas que você vivia antes, ou com comportamentos que você aprendeu, com modelos que já veio com você, não é que veio alguma coisa no seu gene, não é que você está sendo determinado pela sua biologia, tá?
Biologia não é determinante do nosso futuro. Ela pode até abrir o olhar, ela pode ampliar às vezes a nossa visão e ter um entendimento de algumas possibilidades. Mas o que determina o nosso futuro é o que o nosso ambiente nos oferece todos os dias. Então, foi um ambiente que foi oferecido para você todos os dias. E é possível de mudança porque a partir da nossa vida adulta, nós podemos estar num ambiente diferente. Então, por isso que a gente fala, nós somos os adultos da situação, não é os nossos filhos. Eles ainda podem estar em ciclos que eles não conseguem sair. Eles podem errar repetidamente, porque eles estão aprendendo. Nós também temos que nos dar essa possibilidade, mas nós precisamos mudar essa situação para que a gente gere situações diferentes, né? Então, esse é um dos pontos. Nós precisamos cuidar de traumas, de situações que não foram resolvidas na nossa infância, não só na nossa infância. Às vezes a gente tem situações que a gente viveu na nossa vida adulta. A gente teve uma situação, por exemplo, de um acidente, de um atropelamento, de um acidente de carro. E aí todas as vezes que os nossos filhos falam que vão sair de casa, ou que vão brincar na rua, ou que acontece essa situação que parece que eles vão estar inseguros ou expostos, gera um gatilho na gente que a gente muda o nosso comportamento. E a gente age sem conseguir pensar nas situações ou nas consequências, ou que eles estão seguros sim, que eles podem ir lá brincar com um coleguinha. Na pandemia, essa é uma das situações irresolvidas muitas vezes, que é muito próximo, né? Nós vivemos com essas inseguranças e com tudo que o mundo mudou, e hoje a gente vai precisar trabalhar com essas situações que podem estar irresolvidas para que a gente viva mais saudável mentalmente a partir do momento que a gente começa a abrir mais o mundo, né? Que a gente começa a ter essa liberdade. Os nossos filhos também precisam, eles vão viver esse ciclo conosco, desde que a gente também se liberte dessas situações, né? Aqui vai falando de várias situações, né? De coisas irresolvidas, mas que a gente precisa entender. Na perspectiva da criança, eles colocam aqui no livro o que essa criança pode superar, coisas irresolvidas até do passado delas ou da infância delas, ó. Para ajudar uma criança a entender essas experiências, os pais podem contar uma história sobre os eventos na perspectiva infantil. Ao contar a história novamente, enfoque os sentimentos da criança, não os seus, ou a maneira como você gostaria que ela se sentisse. Então, aqui tem um exemplo, ó. Deixa eu colocar aqui da separação. Uma situação de, às vezes, separação dos pais, e a mãe vai falar assim: aposto que é difícil a mamãe e o papai morarem em casas diferentes e você não consegue decidir onde quer dormir. O que é pior para você desde que a mamãe se divorciou? Então você pode contar essas histórias que aparentemente são traumas, são coisas irresolvidas na cabeça dessa criança, porque as histórias são um processo de cura para as crianças. Nós também, nós vamos para o atendimento, nós vamos para a terapia, nós conversamos, nós compartilhamos com as pessoas, contando histórias, e isso é terapêutico. Né? Quando a gente retoma o nosso cérebro, começa a fazer essa organização, ele começa a trabalhar com esse cérebro do andar de cima, que é o que faz essa retomada de memória, e algumas coisas vão ficando mais organizadas, os sentimentos, o que você sente, como que você se sentiu, como que você tá agora, né? E trazer a segurança que agora é uma forma diferente. Talvez na nossa infância a gente teve tantas inseguranças, e agora no poder que a gente tem enquanto adultos, que a gente pode fazer algo, que nós temos a liberdade de fazer algo, nós não conseguimos fazer por essas inseguranças. Então a gente precisa falar desse período, a gente precisa trazer isso,
mas com as ferramentas dessa vida adulta, né? Que a gente pode trazer para essa criança entendimentos diferentes. Então, ó, como a reflexão geralmente fica suspensa durante a imersão no caminho baixo, primeiramente é preciso identificar a capacidade de recuperar após uma experiência desse tipo e depois aprofundar o autoconhecimento. Então, eles vão trazer aqui alguns pontos para a gente pensar assim. Você entrou no caminho baixo, tudo bem, você já aceitou, você sabe e você está conhecendo um pouco esses gatilhos. Mas como é que a gente vai fazer para que a gente saia mais rapidamente? E aqui eles vão trazer algumas técnicas realmente de consciência corporal e de autorreflexão. Nós podemos treinar sim. Deixa eu só fechar aqui que tem alguém me ligando. A gente pode fazer o treino da gente conhecer mais o nosso corpo nesse momento, como é que a gente age, a gente vai gritar, a gente fica com o nosso coração acelerado, para que a gente possa pensar. Para entrar no caminho alto, nós precisamos de um corpo que está respirando e oxigenando esse cérebro. Dificilmente a gente vai para o caminho alto, a gente já entrou no caminho baixo, mas como que a gente consegue sair mais rapidamente disso? A gente precisa ter essa habilidade, e é treino, né? De já saber assim, já tem esse gatilho, vai acontecer isso comigo, já vou perder esse controle, como é que eu faço? Às vezes a gente vai precisar sair dessa situação para que a gente possa respirar mais. E aí a gente vai fazer perguntas. Como a gente ensina os nossos filhos? Como é que a gente ensina os nossos filhos a usar o cérebro de cima para que ele possa saber o que aconteceu? Nós fazemos perguntas e a gente precisa também nos examinar fazendo perguntas para nós, né? Por que o comportamento do meu filho me causou isso? O que é que realmente ele está fazendo? Por que é que ele se comportou dessa maneira? Quando a gente faz essa pergunta sobre o comportamento do nosso filho e olha com uma certa distância, isso não quer dizer que você cedeu ao comportamento dele, isso não quer dizer que você aceitou aquele comportamento, isso não quer dizer que o comportamento dele está certo. Só quer dizer que você está tentando disciplinar essa situação, disciplinar esse comportamento pensando. Você pode até pedir para uma outra pessoa lidar com ele naquele momento para que você tenha um tempo para isso. Faça perguntas, por que é que ele se comportou, o que é que ele queria, o que é que ele não conseguiu e como é que você vai ensinar ele aquilo. Pergunte sobre o seu comportamento, por que é que eu gritei, por que é que eu bati. Você precisa fazer essa autorreflexão, esse exame, para que você saia mais rápido desse caminho baixo. As perguntas são poderosas, as perguntas certas são poderosas para ser usadas quando a gente está vendo que a gente está indo para o piloto automático de novo, mas né, o que é que tem acontecido, o que é que me gerou isso? E aí conhecer o seu corpo. Quanto mais a gente tem poder sobre o nosso corpo, poder de respiração, de concentração, e é melhor para que a gente possa passar para esse caminho alto. Eles colocam aqui, entrar em estados de autorreflexão requer períodos de solidão, o que é bem difícil para quem tem crianças pequenas, né? Quem tem criança pequena aí sabe. No entanto, alguns momentos de reflexão no final do seu dia ou partilhar as experiências emocionais com um amigo são providências benéficas. Então, a gente ter esse tempo assim, de pausa, de autorreflexão, fazer isso como prática, não é só quando tem tempo, né? É fazer isso como prática realmente. Técnicas de respiração, de você conhecer o seu corpo, de você parar um tempinho, ouvir o barulho lá fora, ter atenção no que está acontecendo, observar como é que você está, são práticas que nos ajudam assim, no momento que vai vir aquele gatilho, que a gente vai entrar no caminho baixo, nós estamos mais preparados
para não entrar ou pelo menos sair com mais facilidade, porque nós temos mais poder sobre o nosso corpo. Por quê? Como eu falei, um corpo para pensar, um cérebro para pensar, para que ele use esse cérebro do andar de cima, que é o que pensa, o que raciocina, o que pratica, o que faz análise, o que faz uma reflexão, nós só vamos ter com um corpo equilibrado. Por isso que os nossos filhos às vezes se descontrolam e às vezes a gente, achando que a gente vai mimar ou que a gente vai ceder, a gente deixa às vezes eles muito sozinhos. Não que a gente não possa deixar, principalmente os grandes, às vezes a gente deixa eles muito sozinhos e eles se descontrolam mais. Principalmente eu falo a Rebeca assim, ela se descontrola mais. Então eu vou ter que pegar, colocar ela no colo, falar com ela, olhar para ela, sair com ela daquela situação para que ela comece a observar o que estava acontecendo. Senão, só vai ser grito, só vai ser esperneio, só vai ser descontrole. E nós, enquanto adultos, às vezes a gente não esperneia, a gente não chora, mas as nossas reações são muito parecidas, né? Nós perdemos o controle. Às vezes a gente não quer falar sobre aquela situação, a gente não quer pensar sobre aquela situação, a gente não quer saber de nada. Com esse mesmo descontrole entrando nesse caminho baixo. E para que isso mude, a gente vai precisar equilibrar de novo a fisiologia desse corpo para que esse cérebro funcione e comece a pensar. Por muito tempo, durante a faculdade, eu não me aprofundei muito nos estudos de neuropsicologia, neurociência. Foi depois da minha formação. E eu fico vendo assim, quantas coisas eu perdi por... Às vezes a gente tenta inculcar algumas coisas de ensino para as pessoas, né, para os meus pacientes, para as famílias e para mim, como se a gente falasse para as pessoas, se autorregule, pare com isso, pare de chorar, começa a pensar, você não viu o que você fez? De uma maneira como se fosse possível, só pela nossa ordem, pela nossa palavra, como se isso fosse acontecer. E não acontece. Nós não vamos parar de chorar, a gente não vai se autorregular, a gente não vai pensar enquanto a nossa fisiologia não estiver pronta para isso, porque é o nosso cérebro que trabalha. Ele precisa estar preparado, ele precisa estar oxigenado, ele precisa estar fisiologicamente com uma estrutura para que isso aconteça. Então, tudo isso precisa estar envolvido. Para sair do caminho baixo, você vai treinar mais técnicas de respiração, mais solidão, mais autorreflexão, mais aceitação, de preparar o seu corpo melhor para que você saia com mais facilidade dessas situações. Preparar de saber que gatilhos também te traz nesses pontos, para que você, quanto mais preparado você sabe, por exemplo, o carro ele pode furar o pneu, não pode? Eu dirijo e eu não sei trocar um pneu. Mas se uma pessoa que sabe dirigir, sabe trocar um pneu, ele está muito melhor preparado, ele não fica pensando que se acontecer alguma situação ele não dá conta, isso já traz ansiedade. Então, se é uma pessoa que está dirigindo e sabe trocar o pneu, ele está muito, muito mais preparado para quando essa situação acontecer. Quando o pneu furar, ele não vai ficar descontrolado, ele não vai perder, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ele não vai para esse caminho baixo. Ele tem recursos para saber, tudo bem, vai ter que trocar o pneu, eu sei trocar, vou pegar onde tá as coisas lá no carro e vou trocar. Você precisa estar com step, você precisa estar com macaquinho lá, não sei, com negócio para subir um pouco o carro. Isso são ferramentas, e você precisa saber trocar, né? Isso são ferramentas para que quando apareça alguma situação que vai te trazer para esse caminho baixo, você logo consiga sair. E aqui no livro também fala, né? Algumas formas, tem vezes que a gente vai ter que aprofundar isso entrando em psicoterapia, né? Esse é um convite para vocês também, pais.
quando a gente está entrando muito nesse piloto automático, nesse caminho baixo, nós temos esses recursos e a gente precisa usar esses recursos. Não se sinta envergonhado, não se sinta constrangido de se colocar num processo terapêutico, de se colocar num grupo terapêutico ou num curso, né, que te proporciona autoconhecimento. Isso é poderoso, você vai ter as ferramentas certas para trocar esse pneu, para não ficar com medo, né? Para ter uma viagem tranquila, de liberdade. Não quer dizer que não vai ter caminhos errados, ou que não vai ter um quebra-mola, que não vai ter um buraco no meio do caminho, mas vai te dar muito mais segurança, e segurança é libertador. Né? As crianças são assim, eles vão aprendendo o mundo, quanto mais seguros eles estão, mais libertador é, porque eles conseguem aprender essas situações. E eu tento passar esse ensinamento todas as vezes para o meu filho, ele tem vários medos, né? E eu falo para ele, independente do medo, a gente vai tentando, a gente vai enfrentando, e cada vez mais ele vai criando mais habilidade para esse enfrentamento. Nós fazemos algumas coisas, às vezes, com receio, mas a gente faz essas coisas. Quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando nessas situações. E tudo isso é parte de entender que é possível sairmos desse caminho baixo. Ele acontece, não é assim que a gente nunca vai entrar nele, tá? Isso não existe. Mas a gente precisa saber, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu trouxe alguns pontinhos de saber que é possível sair. Treinando o seu corpo, treinando os seus momentos de reflexão e às vezes necessário essa psicoterapia para que você se conheça melhor, para que você possa sair mais rapidamente e entrar menos também nesse caminho baixo. Tenho certeza que eu vejo isso em mim. Mesmo diante do mesmo comportamento dos nossos filhos, às vezes a gente vai tendo mais controle para não responder da mesma forma. E quando a gente não responde da mesma forma, quando a gente consegue responder pensando primeiro, nós estamos pensando naqueles princípios de disciplina. O que os nossos filhos precisam aprender? Então, o que é que eu vou fazer para que ele passe a aprender aquela habilidade que ele ainda não aprendeu? Ele só tem um comportamento errado porque ele não aprendeu aquela habilidade e ele precisa aprender, como nós também, tá bom? Eu me despeço de vocês, espero que tenha ficado um pouquinho desse entendimento de alguns recursos que a gente pode utilizar, que são simples. Fácil? Não é, mas são simples. Simples da gente fazer, da gente treinar, para que cada dia mais, independente da nossa idade, a gente crie mais habilidades, a gente esteja melhor preparado para os grandes enfrentamentos ou para situações que às vezes acontecem e que a gente não tem controle, né? Porque a gente realmente não tem controle, mas nós vamos ficando com mais habilidades para lidar com essas adaptações, tá bom? Obrigada, gente, por ter me acompanhado. Só quero fazer mais um convite. Na quinta-feira a gente tem um programa de 0 a 6, a gente vai falar sobre gagueira. Então, se você tem alguém aí que você conhece, que tem essa dificuldade, que passa por essas dificuldades, assista a nossa live na quinta-feira, 8h17. Eu e a Ana Paula Rosa, tá bom? Beijos!